Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Existem pessoas, criaturas, seres humanos, se é que humanos são, que se acham acima de. Impressiona. Na concepção dessas pessoas, o universo gira em torno deles. E eles têm o direito de tudo, pela simples razão de serem o que são. Eles gostam de brincar de Deus. Na brincadeira, dá certo até a página 2. Só que ela vira castigo quando a natureza, a ordem natural, resolve colocar aquela criatura no seu devido lugar. Do que eu estou falando? Bom, convido você a assistir esse vídeo até o final, tirando suas conclusões. Senhor Romário, o meu nome é Alexandre, mais conhecido como Alex. A minha profissão é igual a de muitos que eu já vi enviar relatos para o senhor. Eu sou caminhoneiro, na verdade eu sou carreteiro. E lógico, não é segredo para quem convive com a mãe madrasta estrada, que ela é cheia de curvas, aclives, declives, belezas e armadilhas. Quando nós estamos passando, transitando por ela, quando ela permite a nossa presença, sabemos no fundo que não estamos no comando de nada. E a estrada sempre foi a minha vida. Eu comecei muito cedo em carreta. E de cara eu consegui um trabalho, um emprego, numa empresa onde eu fiquei 9 anos. Quase uma década, dedicando cada dia da minha vida a fazer o melhor por aqueles que pagavam o meu salário e garantiam o meu sustento. Cedo eu conheci a Adriana. Eu tinha 19 anos, ela tinha 20. Um namoro rápido, aquela paixão que tinha tudo para ser meteórica, mas de pouca duração, se transformou numa grande parceria, numa amizade, no verdadeiro amor. Nós dois trabalhávamos. Eu me dedicava à minha carreta, aos fretes, ao buscar o dinheiro na estrada. Ela trabalhava num banco e ainda cuidava da casa. Casa essa que foi comprada graças ao seu trabalho. Ela conseguiu um empréstimo de funcionários num valor muito aquém do mercado e nós conseguimos construir a nossa casinha. Foi batalhado, prestação em cima de prestação. Nós arrumamos do nosso jeito e foi lá que chegaram nossos 3 filhos. 3 varões que sempre foram a razão das nossas vidas. A nossa felicidade, mas também a nossa responsabilidade. Porque criar não é botar no mundo. Criar é educar, é formar, é dar amor, mas mostrar limites, deveres. E sai caro. Então, graças à minha adorada família, eu era um homem realizado, mas que trabalhava dobrado. Quando eu ia completar 10 anos na empresa, surgiu a grande oportunidade na minha vida, que seria também uma espécie de loucura. Eu era muito bem quisto na empresa. Então chegou uma hora que eles começaram a terceirizar as carretas. Ou seja, os funcionários, os empregados mais antigos, eles compravam da empresa o cavalinho, a carreta e o frete. Ou seja, a própria empresa ficava como intermediária negociando fretes.
fretes bons. Então o serviço de transporte, boa parte da frota, não por completo, era terceirizada para ex-funcionários, mas eles exigiam caminhões novos. Então eu teria que comprar um conjunto 0 bala. A empresa ela financiava, mas ela pedia garantia. Foi quando eu conversei com a minha parceira e falei da única garantia que podíamos dar, era a nossa casinha. Vejam o risco. Eu estava bem acomodado, empregado, morando no que era meu. Eu queria melhorar de vida, ter a minha própria carreta. Mas se algo desse errado, eu ficaria sem emprego, sem carreta, sem casa e talvez até sem família. Ela, a princípio, ficou assustada, mas acabou concordando e eu fechei o negócio. Então lá estava eu, com pouco mais de 30 anos, com 3 filhos para criar e sempre correndo o risco de perder a minha casa. Eu continuei no mesmo ritmo, porque eu sempre trabalhei muito. Só que parte do que eu ganhava passou a ser para pagar o financiamento que a empresa fez no banco, sendo avalista, mais um empréstimo no meu nome. Foi loucura? Foi. Mas quem não sonha em ser dono do que é seu, principalmente um carreteiro? E eu estava na minha 5ª viagem. E a vantagem de trabalhar com uma empresa é que ela nos garantia o retorno. Claro, não o valor, como se a gente tivesse com um frete. Mas a gente retornava, tinha um prazo para voltar, quando não tinha uma carga de volta. E, se por acaso, nesse prazo para voltar, a gente, como proprietário da nossa carreta, se conseguisse um frete paralelo, para completar nas despesas, sem problema nenhum, a empresa autorizava, mas desde que cumprisse o horário de estar de volta para carregar e continuar a prestação de serviço. E eu fiz a viagem, descarreguei, e quando eu estava ali, eu senti a presença de um carro estacionado no pátio da empresa que eu estava descarregando, e um homem que na verdade ele estava me estudando, me encarando. Não entendi muito bem, mas deixei para lá. E claro, eu tinha feito uma viagem longa, então enquanto a carreta descarregava, eu fui para um hotelzinho que ficava muito próximo ali do lugar onde eu tinha que entregar minha carga. Hotelzinho que eu já conhecia. E era gostoso, porque daí eu podia dormir aquela noite, dar uma descansada, sabe? Dormir numa cama de verdade. Acordar, tomar um café. Aquilo recarregar energias para a viagem de volta. Que seria numa batida só. Porque, claro, eu tinha um prazo esticado, mas quanto antes eu chegasse, mais eu adiantava outro frete. Só que quando eu estava jantando no hotel, aquele homem chegou. Me cumprimentou, eu cumprimentei. Você me dá licença de eu sentar? Eu digo, pois não. Aí ele falou, eu tenho uma proposta de trabalho para você. Eu disse, não, mas eu tenho compromisso com a companhia, eu tenho que voltar em 2 dias, a não ser que seja um frete de retorno. Eu posso até ouvir sua proposta, mas não sei se eu vou conseguir pegar. Eu já estava querendo pular fora, sabe? Pegar um frete assim de uma pessoa desconhecida, numa mesa de café. Ele simplesmente me falou, se você ligar para a empresa
e avisar que não vai poder cumprir os horários devido a um problema mecânico, certamente ela vai lhe tirar da escala. A carreta é sua. Aí você poderá voltar à normalidade depois que fizer essa viagem para mim. Eu falei, poxa, claro que eu posso readaptar o meu horário, a minha escala, mas por que eu faria? Ele me disse, porque é uma viagem de 2.100 quilômetros que você terá que cumprir em 40 horas. Aí eu olhei para ele, poxa, você deve estar de brincadeira, né? Porque é quase que humanamente impossível. Precisa ser uma máquina para fazer 2.100 quilômetros em 40 horas, principalmente nas estradas que nós temos aqui. A média seria altíssima. Poxa, e eu preciso, qualquer motorista precisa parar, descansar, coisa. Ele disse, não, sem descanso. E ainda falou, por isso eu estou aqui. Eu iria com você na viagem e nós faríamos dobrada. Ele era um homem de uns 40 e poucos anos, ele era grande. Aí eu falei, mas é complicado eu confiar minha carreta a alguém que se diz motorista. Ele deu risada. Aí tirou assim do bolso a sua carteira profissional. Cara, aquele gibi tinha carimbo de umas empresas pesadas, eu conhecia todas. Ele disse, ó, se o seu problema é com relação à minha capacidade de dirigir o seu caminhão, eu acho que você pode se tranquilizar. Agora, eu não sei, eu aqui devo ficar meio preocupado, né? Porque de repente eu vou estar dentro de um cavalo sendo conduzido por um moleque que ainda está aprendendo. Claro que ele falou então de brincadeira, mas eu percebi que foi uma cutucada, ele não gostou muito. Daí eu perguntei, mas desculpa, o seu nome? Ele, o meu nome é Eduardo. Mas você pode me chamar de Edu, de Eduardo, como quiser. Aí eu continuei. Tá, Eduardo, tudo bem. Digamos que são 2.100 quilômetros, que a gente possa fazer em 40 horas, que você seja um excelente motorista, que eu cumpra o que exige a viagem, mas o que me faria aceitar sair da minha escala para fazer essa viagem para você e ainda perdendo o dinheiro que eu ganharia na próxima viagem da empresa? Aí ele me falou, o que você acha? Quando ele disse o valor, você está brincando? Ele, não. Nós, os meus contratantes, pagariam para você esse valor, para você dirigir 40 horas e nos entregar a carga. Olha, o valor é o que eu ganharia, sem brincadeira, em 8 meses bem rodados, sem nenhuma manutenção com o equipamento. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Aí eu ainda disse, nossa, mas que carga é essa? É uma carga misteriosa, né? É o quê? Seria contrabando, droga? Fique tranquilo. Não tem nada a ver com o que você está pensando. Eu disse, tá, mas eu posso saber que carga é essa? Para ver se pego ou não? Ele, não. Eu vou com você, eu lhe ajudo a dirigir, eu carrego, mas você não terá acesso à carga. E, pô, mas não tem cabimento. Notas, coisas, não vai ter fiscalização. E isso deixe comigo. Que as notas já estão definidas. São freezers para sorvetes.
Aí eu digo, mas que freezer valioso esse aí, né? Mas é freezer mesmo? É. E o valioso não está no freezer, e sim o que está dentro deles. Eu disse, o que está dentro deles, eu não posso saber. Você não pode me contar. Ele disse, olha, nem eu sei exatamente o que é. Eu falei, então deve ser alguma carga criminosa. Ele, olha, o importante é uma carga bem remunerada. É um frete que não chega todo dia. É pegar ou largar. Se largar, eu levanto daqui, vou embora, nós não tivemos essa conversa. Se aceitar, faça a sua parte que você ganhará um bom dinheiro. E eu preciso da resposta o mais rápido possível. Eu perguntei, quanto tempo? É o tempo de eu levantar, pegar um café, sentar aqui que eu estou com fome, vou comer um pastel. Ele levantou, foi lá, pegou o café dele, voltou, pediu o pastel. Até um pastel bonito, eu me arrependi de não saber que tinha aquele pastel, que puta, se não tinha pedido um. Aí eu fiquei pensando. Aí eu perguntei, por que você escolheu a mim? Ele me disse, que a sua carreta é impecável. Você era o que estava ali no pátio quando eu cheguei. E também porque você está endividado e precisa do dinheiro. Aí eu me assustei, eu digo, opa, mas quem te disse que eu estou endividado? De onde você me conhece? O que você sabe de mim? Ele falou, qual é o carreteiro da sua idade, com uma carreta 0 bala, que não está devendo prestação? Complicado de pagar, né? Eu disse, meu Deus, e agora? Ele terminou o café, terminou o pastel, levantou e disse, não se preocupa com essa conta tua aí, que eu pago, inclusive paguei a tua diária. Eu estou indo embora, estou subindo, vou pegar minhas malas. Aí, até eu voltar, você me dá a resposta. Cara, era muito dinheiro. Era uma história mal contada, muito estranha. Mas eu não podia deixar passar. Ia ser um alívio. Eu pagaria várias prestações da carreta. Nossa. Peguei o telefone. Liguei para casa. Avisei minha mulher que houve uma mudança de planos, que eu peguei um frete que não era bem de retorno, então ia demorar um pouco para voltar para casa. Mas que ela ficasse tranquila, que era um bom negócio. E que eu iria para uma região que talvez não tivesse telefone, então, quando eu pudesse, eu ligava para ela. Ela aceitou. Mulher de caminhoneiro vê a vida, principalmente com uma dívida para pagar, de forma diferente. Aí eu liguei para a empresa e pedi para me tirarem da escala, porque meu caminhão estava com uns barulhos esquisitos. E eu não queria me arriscar a fazer uma viagem e chegar lá vazio, não ter como dar continuidade, então eu preferia já ver e resolver tudo. Então, como eu não poderia cumprir o estabelecido, eu voltava na outra escala. Perfeito. Aí cheguei para o Eduardo e disse, eu aceito. Ele só disse, que legal, eu vou no carro ali, você me segue? Eu digo, sigo para onde? Apenas me siga. Tá? Fomos até uns galpões, pediram para eu manobrar a carreta, deixar em determinado lugar. Aí chegou para mim, bom, fica tranquilo, teu patrimônio está em boas mãos. E chegou e já me deu um envelope. Eu falei, o que é isso? Bom, isso aí é a metade do valor do frete. Só o fato de estar aqui você fez por merecer. Quando entregar, terá outra metade. Eu acreditei naquilo. E não adianta a gente ficar aqui, que eles vão demorar para carregar. Nós vamos sair só amanhã de manhã. As 40 horas começam a valer no momento que a gente sair do pátio. Então vamos dar uma volta na cidade. Se você quiser ir no banco depositar esse dinheiro, deposita.
Aí a gente volta pro hotel. Eu ia dizer o quê? Assim foi feito. Nossa, quando eu botei aquele dinheiro na minha conta, que coisa boa. Que coisa boa. E vou lhe dizer, se ele estava me dando a metade e não se enganou, o valor que ele iria me pagar era bem maior. Eu até comentei, ó, tem algum erro aí para metade do que você me falou? É bem menos que isso. Ele só me disse: pegue esse dinheiro, é seu, deposite, depois a gente fala da diferença. Tá. Passei aquele dia sossegado, se bem que preocupado. 5 da manhã, estávamos prontos. Pegamos o carro, saímos do hotel, fomos lá pro galpão. A minha carreta estava limpinha, bem cuidadinha, bem guardadinha, com a carga lá. Que seja o que Deus quiser, pensei. Montamos e começamos. Era couro e couro. E aí o Eduardo falou: deixa que a primeira etapa pego eu. Rapaz, o homem era um artista. O homem era muito bom de roda. Quando eu sentei, eu acho que meu cavalinho olhou para mim e disse: ih, estava tão bom. O cara não era um motorista, o cara era um maquinista. Ele rodava redondo. Era lindo de ver aquele homem trabalhando. E fomos. Fomos, ele tocou 6 horas, levantou. Eu sentei e toquei mais 6. Quando nós saímos pela manhã, ele me mostrou de uma garrafa de café e uns lanches preparados. Aquilo era um almoço, aquilo era tipo assim: só vamos parar na beira da estrada para dar uma mijada. Aí depois de 12 horas a gente para dar uma esticada, bater pneu, ver como é que está o equipamento, ir num banheiro, enfim. E depois área, tá bom pra ti? Tá. E foi assim: 6, ele largou, eu montei, rodando, a gente não parava para trocar. Aí eu fiz as minhas 6, bateu 12, paramos 30 minutos. Já montamos de novo, 6, pulava um, ia para outro, mais 6, parava, 24, 36. Não fomos atacados por fiscalização nenhuma, somente as que atravessavam estados, mas apenas carimbando nota. Toda vez que ia carimbar nota, era ele que sentava, chegava a fiscalização e dizia: não, nós temos... O que estão carregando? É freezer, é isso, é aquilo, papapá, papapá, ele destrinchava. A polícia não pediu para abrir a carreta em nenhum momento, a coisa estava indo assim, mas fluindo. Aí eu pensei: pô, que dinheiro mole. Nós estávamos rodando no meio do nada. Eu não vou identificar lugar nem nada, porque não... deixa pra lá. Mas era o meio do nada. Era na região central do país, uma região plana, uma vegetação rasteira, uns retões, um calor legal. E tinha que rodar sempre, lógico, quem é carreteiro sabe, de olho no painel, nas benditas luzinhas, cuidando do aquecimento dos pneus. Freio se usava pouco. Bom, eu ainda usava um pouco. Ele me humilhava. E além disso, era um cara bom de conversa. Falou de todo o seu passado em carreta, como ele começou, como ele aprendeu, onde ele trabalhou. Eu falava da minha vida para ele também e percebia que podia falar o que quisesse, que não seria novidade, porque aquela história de dizer que eu fui escolhido porque estava lá, porque a minha carreira era nova, foi balela. Ele investigou minha vida todinha antes de chegar em mim. Mas eu estava com um bom dinheiro na conta, estava chegando para ver o que iria acontecer. Claro que eu estava tranquilo, que não ia me fazer nada, porque se eu desaparecesse, todo mundo no hotel, todo mundo na empresa que eu descarreguei, todo mundo viu que nós saímos juntos, não tinha porquê. Ele não tinha cara assim de quem ia judiar de mim para ficar com a minha carreta. A questão era a carga me deixava nervoso. E nós estávamos indo. A noite tinha chegado,
naquele plano. De repente, eu vejo faróis contrários. Numa estrada que tinha pouco movimento, que me chamaram a atenção, e era farol alto. Aí eu tô indo, eu tô estranhando, ficar com o farol alto, eu dei pisca, eu ia tirar o farol. Aí o Eduardo, quando viu aquilo, vai para a direita. Eu disse que vai para a direita. E diminui. Aí já a preocupação bate, né? Eu fui para a direita, diminuí, aqueles caras se aproximaram e jogaram contra mim. Mas não para bater, mas para me fazer diminuir mais ainda. Aí eu parei. Quando eu parei, eu olhei no retrovisor. Aqueles caras pararam atrás da carreta. Foi tudo muito rápido, mas a minha parada foi na freada. Mesmo eu em pouca velocidade, eu tive que cair para o acostamento, tinha um degrau, aquilo tremeu bastante, sacudiu. Olha, não foi fácil de segurar, de repente podia dar um L, podia dar um acidente terrível, mas eu consegui segurar aí. Sabe quando a gente segura, a gente para um pouquinho? Aí eu olho, o Eduardo, ele desceu da carreta. Eu só ouvi, pá, 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 pá. Eu falei, meu bom Jesus, o que é isso? Aí vem Eduardo. Eu me senti até aliviado quando eu vi subir. Ele subiu, entrou na cabine, agora pode ir. Ele disse, mas o que houve? Houve inevitável. Eu digo, mas quem são esses caras? Ele falou, seja eles quem seriam, pode ter certeza que não são mais. Ele falou aquilo com uma frieza e um profissionalismo, que quando eu fui seguindo, eu vi aquela caminhonete parada, praticamente no meio da pista, e um corpo esticado, eu cheguei a ver. Claro que eu não ficaria fazendo pergunta, ali eu já estava com medo, ali eu já estava apavorado. Aí ele sentiu que eu estava ruim e ele disse, não te assusta não, companheiro, tu está seguro comigo. Olha, podia ser até balela, mas aquilo me deu um alívio, que com a facilidade que ele fez o que fez, pô, virar para mim e pá, então eu não teria para que dizer que eu estava seguro. Ele disse assim, ó, vamos cumprir nossa rota, e deu. Só que nessa de cumprir a rota, eu comecei a ouvir atrás da carreta uns barulhos. A impressão que dava era que se era freezer, seja lá o que fosse, estava sendo arrastado, tinha sendo movimentado, mas era um barulho pesado. Blá, blá. Ele, quando viu aquela parafernália toda, ele simplesmente não para. Aí ele botou o ouvido assim, catou o celular e ligou. Ligou, simplesmente disse, a carga está solta. Tudo bem. Então fica em prontidão. Aí desligou, eu disse, a carga está solta. É carga viva? Meu Deus do céu, os freezers gelados tinham carga viva. Ele disse, rapaz, segue, não faz pergunta, faz a tua parte que tu vai voltar para a tua vida, só segue que a coisa está meio esquisita. E eu segui. Mas aquelas horas que faltavam foi um transtorno. Toda aquela movimentação, toda aquela freada, mexeu com alguma coisa lá atrás. E tinha sim algo vivo e meio que solto. E eu ouvi uns sons estranhos, tipo e batendo, e batendo. Digo, meu Deus. E o movimento, os passos, pareciam passos, mas que mexiam com a carreta. No início eram poucos, depois parecia que ele estava aumentando. Eu não sei se era mais, seja lá o que for. Ele estava se libertando, se estava acordando, eu não sei. Eu sei que começou a ficar complicado.
Aí já era noite. E eu comecei a sentir também um cheiro esquisito. Sabe aquele cheiro meio de podre, uma coisa? E eu via nos olhos de Eduardo que ele também estava bem preocupado. Foi quando ele falou, tá vendo aquelas luzes lá? Aí eu olhei lá no fundo, tô. Então acelera, você verá um portão grande e pare naquele portão. Quando eu estou me aproximando do portão, tinha uns 8 carros ali, todos homens bem armados. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Aí quando viram a carreta, o portão já abriu. Eduardo falou, entra aí. Eu entrei, pare agora. Eu parei e disse, desça. Desce, rapaz, por favor, nós estamos correndo contra o tempo. Desce, não se preocupa. Aí eu desci, ele me apontou um carro, ó, entre naquele carro lá. Fica tranquilo, já te falei, tu tá seguro. Eu entrei no carro e seguimos. Seguimos, andamos assim, tipo 1 quilômetro dentro da propriedade. Aí eu vieram vários armazéns. Era algo gigantesco ali dentro. Só que o carro estacionou um local que parecia um dormitório. Aí o motorista, Silvano, eu tentei conversar com ele. Como é teu nome? Ele disse o nome. O que está acontecendo? Ele, não faça pergunta, por favor. Ele disse, mais um. Aí paramos. Ele, pode descer. Digo, nós vamos aonde? Desce. Aí entramos, tinha um quarto, na verdade parecia uma cela. Entra aí. E aí já tinham mais 3 homens esperando. Eu digo, poxa, mas por que vocês vão me perder? Entra, rapaz, entra. Aí eu entrei, me trancaram lá dentro. Eu estava preso. Mas o local não era uma cela, tinha uma cama, tinha um armário, tinha uma televisão, era uma pequena suíte. Era uma região muito quente, o ar-condicionado funcionava bem, mas não tinha janelas. Não. E eu realmente estava preocupado. Estava preocupado, passaram algumas horas, vem o Silvano, me traz comida. Tá com fome? Ele me trouxe um bandejão, colocou na mesa. Eu disse, por que eu estou preso aqui? Quem falou que tu está preso? Ah, tu me tranca aqui e eu não estou preso? Quem disse que tu está trancado? A porta está aberta, rapaz. Pronto. Quer sair? Bom, eu vou ficar ali na antessala. Mas não é te vigiando, não. É evitando que tu saia. A noite lá fora não está fácil. Aí eu jantei legal, comi bem. Aí o banheiro estava ali, eu digo, por que não? De repente eu estou vendo pelo novo. Já estou ferrado mesmo, se é para ir daqui para melhor, eu vou limpo. Tomei um bom banho. Aí deitei, a cama era limpa, era cheirosa. Passei por um sono. Quando eu acordei, era uma gritaria, era um tiroteio, era um desespero. Que eu levantei assustado. Quando eu saio ali, eu vejo o Silvano fechando todas as portas. Eu disse, o que está acontecendo? Ele, o pior. Pô, o que está acontecendo? Fica aí. E ele foi e apagou as luzes. Fica quieto. A sequência foi de terror. Eram explosões, eram gritos, era um desespero só. Eu senti medo, confesso que senti medo. Não cheguei a me arrepender de ter ido, porque de repente eu vi que aqueles que me contrataram não iam me fazer nada, mas tinha algo que estava contra eles e, consequentemente, me colocando em risco. Mas eu não conseguia entender. E eu não vou me alongar, não vou colocar em detalhes, mas a situação lá fora demorou muito. Aí deu uma calmaria. Deu uma calmaria. Eu sabia que lá fora era noite. Eu já tinha perdido a noção
de quanto tempo eu estava ali dentro, uma coisa. Aí Silvano entrou no quarto. Tá bem aí, cara? Eu digo, claro que não. Tá complicado. E pô, rapaz, eu sei que a coisa tá feia, eu sei que tá acontecendo coisa pesada lá fora. Talvez a gente vá morrer aqui, mas o que tá acontecendo? Não me deixe na ignorância. Tem algo a ver com a carga que eu trouxe? Que lugar é esse aqui? O que acontece aqui? Que gente é essa? Por que essa carga é tão valiosa? Silvano disse, olha, eu sou só segurança. Eu não sei detalhes, porque nunca entrei nos laboratórios. Eu falei laboratórios, mas laboratórios de quê? Eu não sei. Eu não sei, não estou te mentindo, não sei. Eu sei que eu ouço conversas entre os caras de avental. Me parece que eles estão fazendo experiências, coisa ligada com genética. Às vezes eu ouço conversas tipo, o tecido não se adaptou, teve rejeição, o espécime superior acabou destruindo ou incompatibilizando com o inferior, é uma coisa... Aí eu ouvindo aquilo, eu disse, pelo amor de Deus, eles estão criando o que aqui? Com essas experiências? Silvano falou, eu não sei. Mas eu sei que seja lá o que for, é muito forte. Mas eles não criam aqui. Parece que existem outros laboratórios. E aí o resultado final de outros laboratórios vem para cá, para a sequência das pesquisas. É complicado. Só que eu sei que é ultra secreto. Tá cheio de militares aí fora. Eu digo, claro. Governo. Então eu não sabia o que era, mas eu sabia que era muito ruim. Foi quando o Silvano falou que ele estava ali já há uns 2 anos e nunca tinha acontecido o que ocorreu agora com a minha chegada, que a carga veio em atividade. Foi o termo que usaram. Aí eu comentei, você soube que nós fomos atacados? Ele disse, soube, claro, todos nós sabemos. Que de repente nesse ataque originou a libertação das criaturas. Está aí, quem é essa gente que nos atacou? Exatamente eu não sei quem é, mas eu sei que tem muita gente interessada de assumir o que está sendo feito aqui, que parece que vale muito dinheiro. Aí foi que eu pensei, claro, é por isso que pagam tão bem pelo frete. Eles pagam bem a todo mundo. Por isso que eu estou aqui até hoje. E vou ficar enquanto durar. Ou enquanto a gente sobreviver. Mas eu acho que o fim chegou. Aí eu disse, você acha que as criaturas atacaram? Eu tenho certeza, com os gritos, com tudo que eu vi, tenho certeza. E faz o seguinte, descansa aí. Vamos ficar quietos aqui dentro, que nós estamos isolados. Vamos deixar amanhecer. Que, pelo que eu sei, as tais criaturas, elas não se dão bem com a luz. Nossa, imagina. Eu fui dormir. Dormir não consegui, mas eu ficava tentando imaginar os monstros que eles estavam criando. Fábrica de Frankensteins, lobisomens, boitatá, pé grande, sei lá o quê. Lembrei daqueles filmes do Van Damme, aquele do Soldado Universal. O que eles estavam criando ali? E sempre pensando. A sabedoria popular diz que as criaturas se voltam contra os criadores, e de repente estava acontecendo aquilo. Eu ainda perguntei, quantas pessoas trabalham aqui? Ele falou, olha, acredito que entre civis e militares, entre doutores, técnicos,
gente da segurança, quase 200. Nossa! 200 seres vivos enfrentando criaturas vai saber o quê. E o barulho continuava lá fora. A coisa era terrível. Quando amanheceu, Silvano abriu aquela porta de ferro. Não se ouvia um pio. Mas a cena era de guerra. A cena era de destruição total. Corpos, ou o que sobrou deles, espalhados. E além disso, pedaços de criaturas que não dava para identificar. Se era bicho, se era gente, se era ave, se era uma coisa assim, era uma loucura. Os prédios todos quebrados, os prédios todos arrebentados, os prédios todos... Fomos andando pelo pátio devagarinho. Carros, caminhões, tudo destruído. E de repente, eu vi a minha carretinha lá. Inteira, intocável. Eu não acreditei. Aí o Silvano olhou. Lá tá o teu caminhão. Como imaginava, ele tá bem. Vamos ver se a gente consegue usá-lo para sair daqui. E nós fomos caminhando. Eu não entendi por que ele falou como eu imaginei. Mas logo ele me explicou. Porque o meu caminhão não pertencia à empresa. Aí eu me apavorei mais ainda. Porque eu concluí que as tais criaturas, elas tinham inteligência. De repente elas tinham aquele instinto animal de formar matilhas. E que elas estavam atacando apenas os seus inimigos. Que era o povo daquele laboratório, daquele sei lá o quê. E a minha carreta não fazia parte. E eu ainda perguntei, Silvana, diz uma coisa, será que esses ataques aí tem também, que esses monstros estão com fome? E depois que acabar a comida aqui, que somos nós, eles vão para outras regiões? E outra hora, pelo que eu saiba não, pelo que eu saiba eles são todos vegetarianos. Eles não comem carne. E nós estávamos andando. Embaixo a minha carreta. Eu fui me aproximando. De repente eu vi na minha frente uma espécie que não dava para definir. Tinha uns 2 metros de altura. Se colocava como bípede ou com as 4 patas. Era muito forte. O corpo lembrava de um humano. Mas as pernas eram bem mais curtas que o tronco e que as mãos. O rosto é que assustava. Era assim de uma pessoa, mas toda deformada. Aqueles olhos eram esbugalhados, aquela boca, aquela coisa era horrível, horrível, horrível. E o cheiro também era ruim. Aí quando nós nos aproximamos, que aquela criatura apareceu, que Silvano se armou, nós nos vimos cercados. Eu contei uns 6. Aí eu disse, e agora? Silvano falou, desculpa, companheiro. Você não deveria estar aqui. Mas agora chegamos na reta final, não tem escapatória. Aí ele pegou e apontou. Pá! Pegou no peito do que estava mais forte, que caiu para trás, deu-lhe um grito. Aí os outros vieram com tudo, ele deu mais alguns tiros, acertou. Mas daí pegaram ele, olha, a cena foi horrível. E eu tô ali,
parado, estático. No final, depois que fizeram aquilo com o Silvano, uma daquelas criaturas chegou bem perto, mas bem perto, colada em mim. Eu senti a respiração dele, aquele hálito horroroso, aquele cheiro. Ele chegou bem perto e fazia assim, eu vi aqueles olhos. Ele parecia que me cheirava. Aí olhou pra mim, vá, e apontou pra minha carreta. Eu saí caminhando no meio deles todos. Aí eu vi que a carreta estava aberta. Fui lá atrás fechar. Quando eu abri, tinha muito sangue, mas não tinha mais nada ali. Saí caminhando, tentando demonstrar calma. Subi, estava tudo normal. Liguei o motor e saí devagar, vendo aquelas criaturas. Quando eu saí daquele portão e peguei a estrada, meu Deus, foi um alívio muito grande mesmo. E no que eu estou indo, eu vejo a figura de um homem lá na frente. Bom, eu gelei. Mas quando eu fui me aproximando, reconheci o Eduardo. Aí eu parei, ele veio, subiu. Olhou pro parar, cara. Agora segue. Ele estava assim, cansado, mas não estava ferido. Eu digo, cara, como é que essas criaturas não te pegaram? É porque eu não entrei no pátio, eu não entrei. A minha missão acabou ali, quando eu entreguei a carreta. Eu só tinha que esperar do lado de fora para te voltar e eu te levar. Te ajudar a fazer a viagem de retorno. A minha missão acabou. Aí eu perguntei para ele, Eduardo, então, o que eles fazem aqui? Quem está envolvido? O que está acontecendo? Ele só disse, eu sei muito pouco, embora saiba um pouco mais que tu. Mas pro teu bem, pro bem dos teus 3 filhos, da tua esposa, da tua família, tu é um cara bom. É melhor tu não saber. E também não comentar com ninguém. Aí ele foi, ele estava com uma pasta, uma coisa. Ele tirou, era um envelope. Eu digo, o que é isso, cara? Isso é o restante do teu pagamento. Tu fez por merecer. Agora vamos embora daqui. Porque tá dia, o sol tá forte. Quando anoitecer, eles podem vir atrás do cheiro que eles reconhecem como alguém a ser eliminado. Esse cheiro é meu, eu não quero estar aqui. Eu olhei para ele, nem eu, companheiro. E seguimos. Aí fomos até o ponto que a viagem começou, naquele hotel. Aí ele desceu e disse, boa viagem, meu irmão. Siga em frente, não fica por aqui. Aí eu ainda perguntei para ele, pô, e agora? O que vai ser da tua vida? O que acontece? Agora eu vou dar um tempo. Vou esperar que me liguem. E saber se eu ainda tenho emprego. Ou até mesmo se meus patrões estão vivos. Mas não se preocupa comigo, não se preocupa. Porque o que aconteceu nessa entrega não foi a primeira vez. E quem está envolvido sabe dos riscos. Só aceita por causa do dinheiro que recebe. Que é um grande erro, mas é um erro que tu também cometeu. Faz parte das necessidades da vida humana, não é mesmo? Vai lá, vai com Deus, disse ele. E eu saí trocando marcha. Sem brincadeira, eu estava numa adrenalina. E dirigi 1000 quilômetros
como se eu fosse uma máquina. Foi daí que eu parei num posto, desci, fui tomar um banho, e quando eu estava debaixo do chuveiro, a vida real voltou para mim. E eu chorei como criança, prometendo a mim mesmo que jamais iria repetir uma aventura semelhante, mas agradecendo a Deus e aquelas criaturas por terem me poupado. E pelo dinheiro que eu recebi, que seria muito útil. E cá entre nós, eu fiz por merecer. E por mais estranho que pudesse parecer, eu sofria pensando naquelas criaturas. Pois na viagem, nós passamos com vários comboios militares indo em direção à região. Sabíamos para onde estavam indo e qual a missão. Eles iriam limpar a sujeira. Cara, a que ponto chega a maldade humana? Aqueles seres que lá estavam não nasceram daquela forma. Eram pessoas, eram outras espécies de animais que estavam sendo vítimas de experiências nojentas, assassinas, criminosas, para servir vai saber quem ou o que. Eu imaginava o quanto elas sofreram. Pensava nas suas famílias, na vida que levava até então, e que crime teriam cometido para merecerem todo aquele sofrimento. Elas eram responsáveis pela doença de seres humanos muito capazes, que ao invés de usar todo o conhecimento para o bem, se concentravam naquilo que eu não tinha nem como mensurar ou definir. Muito triste. E agora que elas se viam transformadas naquilo que eu vi, não tinham nem a chance de viver, mesmo que fosse como mutantes, como seres abomináveis aos olhos humanos. Triste, muito triste. E eu só sabia pensar até onde o ser humano irá antes de conseguir se autodestruir.